busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador, semeador em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Boa noite, pessoal. Vejo que começam a chegar. Gostaria só de um ok, um joinha no chat para sabermos se o áudio está ok, tudo bem? Quem puder dar um oi aí, só para confirmar isso. Vamos aguardando os nossos outros amigos, nossos companheiros nesta noite. Boa noite, Monique. Está me ouvindo? Acho que sim, né? Ok, obrigado. Obrigado pelo retorno. Enquanto o pessoal chega, vamos aqui serenando nossos corações. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Boa noite a todos que vão chegando. Enquanto aguardamos o nosso horário, estamos aqui fazendo algumas músicas para serenar os nossos corações, começar a nos conectar com a espiritualidade, que faz agora com muito mais intensidade essa costura
dos nossos corações, das nossas mentes, nessa comunhão virtual. Temos mais uma música. Essa se chama Ave, uma homenagem a Maria. É uma música do Tim e Vanessa, da dupla Tim e Vanessa. Vamos lá. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dinamante. Boa nova, alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova, o Senhor luz dará a luz. Achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Olá a todos que começam a chegar. Estávamos aqui fazendo algumas músicas, aguardando os companheiros que chegam, divulgação dos links aí no grupo. Agora já são 8h03, vamos aproveitar esses minutinhos para fazer alguns lembretes antes de começar a nossa conversa. A quem não está com essa informação ou está acompanhando a página pela primeira vez, estas palestras, essa página é vinculada ao Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui em Palmas, Tocantins. Para quem é aqui de Palmas, nós ficamos lá na quadra 1204 Sul. Por esse cenário de pandemia, em que todos são recomendados pelas organizações de saúde a evitar o contato, a aglomeração, estamos realizando as nossas atividades virtualmente. E isso inclui todo o programa de estudos que fazem parte também das atividades cotidianas da casa. Agora, no mês de julho, as atividades estão suspensas, mesmo de maneira virtual, nesse período em que retiramos para descansar um pouco, trocar ideias e avaliar o que fizemos esse semestre, planejar novas atividades para os semestres vindouros. Mas, a partir do dia 1º de agosto, todas as nossas atividades retornam até uma nova decisão de maneira virtual.
E então você que fazia parte dos estudos da casa ou que está interessado em fazer parte de algum grupo de estudo, depois pode deixar o comentário, pode procurar aqui pelo Facebook mesmo, e a gente vai conversando, falando dos estudos disponíveis, dos horários. Nós temos os grupos de pais, grupos de juventude, da infância, que continuam com seus encontros e com suas atividades rotineiras. Tudo bem? Então, se você tiver interesse, depois pode entrar em contato conosco pela página aqui do grupo mesmo. Agora já são 25. Então, vamos, nesse momento, solicitar a presença da espiritualidade, que sempre está conosco em nosso dia a dia, mas que nesses momentos em que dedicamos à reflexão mais próxima sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mensagem do Cristo em nossas vidas, conseguimos sentir a sua presença de uma maneira mais pronunciada. E é essa presença que insufla os nossos corações, que permeia a nossa mente de boas ideias e que vai nos contagiando para que possamos juntos, cada um que se conecta aqui nessa ferramenta, construirmos reflexões que possam sensibilizar a cada um de nós, que possam ser um ponto de consolo, de alegria, de aconchego e também uma espécie de mola propulsora para que possamos, a partir das reflexões trazidas aqui toda segunda, começar a rever a maneira que vivemos. Afinal de contas, todo o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita, bebendo deste Evangelho, traz-nos um programa de reforma de nossa conduta, de reforma de nossos princípios, de reforma de nossas atitudes. E nesse sentido que nós pedimos, tendo a certeza do amparo da espiritualidade, para que esteja conosco, conectando as nossas mentes e unindo-nos nesta ideia. Então, a proposta de hoje é que façamos uma reflexão a respeito dos nossos hábitos à luz da doutrina espírita. E para fazermos essa reflexão, nós vamos nos utilizar como um eixo diretivo uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, que é uma passagem até bem conhecida por muitos de nós. É aquela passagem em que Jesus cura um paralítico que é trazido por amigos por cima da cobertura de uma casa. Então a gente já ouviu falar, muitos de nós, dessa mensagem em que alguns amigos trazem um paralítico e abrem o telhado onde Jesus no aposento em que Jesus se encontrava, e aí colocam esse amigo lá e Jesus faz a cura desse paralítico. Nós vamos utilizar essa história como um eixo da nossa conversa hoje. E essa história está lá no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ela também foi alvo de comentário do próprio Kardec no livro A Gênese, onde ele tenta interpretar o que significava aquela passagem para conseguir extrair um ensinamento mais profundo a partir dos princípios espíritas para as nossas condutas. E então, o que narra essa história? O que o Evangelho, o Novo Testamento traz para nós nessa história, auxiliados hoje por uma outra companheira. Além dos evangelistas, além de Kardec, também utilizaremos o auxílio, ou contaremos com o auxílio, da companheira Amélia Rodrigues, com a psicografia do Divaldo Franco, nesse livrinho que é o Primícias do Reino. Esse livro é um livro de comentários, de detalhes, que enriquece as passagens do Novo Testamento, às vezes resumidas, em que este espírito de Amélia Rodrigues nos traz muitas novas ideias e novos aspectos que estão atrelados ou que detalham os acontecimentos do Evangelho. Para aqueles que conhecem, por exemplo, a obra Boa Nova, de Humberto de Campos, que é um pouco mais conhecida, da psicografia de Chico Xavier, é algo semelhante ao trabalho de Humberto de Campos, naquele livro. E o que a Amélia Rodrigues traz para nós dessa passagem? Bom, ela nos conta que essa cura do paralítico acontece na casa de Pedro,
na cidadezinha de Cafarnaum. Cafarnaum era um pequeno vilarejo que ficava bem perto do lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, e era uma cidade, um vilarejo muito peculiar, muito aconchegante, de pessoas mais simples, um ambiente um pouco mais, como poderíamos dizer hoje, bucólico, em que as pessoas tinham um contato mais próximo, conheciam as famílias daquele ambiente. E por essas características, aliadas ao fato de ser a casa de Pedro, Jesus passava muitas de suas noites ali na casa de Pedro e naquela região. Era um vilarejo muito querido pelo Cristo, pelo Mestre. Como nos narra Amélia em outros contos, muito por conta dessa simplicidade do ambiente e do coração daqueles que habitavam ali. E então nós vamos ver nesse episódio Jesus na casa de Pedro, logo nos aposentos de início ou de abertura da casa de Pedro, realizando diversos prodígios, diversas curas ou diversos milagres, como eram entendidos anteriormente, sem os desdobramentos advindos da doutrina espírita. E então encontramos Jesus, nesta época ele já operava curas, então a sua fama das curas e dos ensinamentos, de suas palavras, já tinham percorrido a região, e quando as pessoas sabiam que ele estava em algum lugar, logo se mobilizavam para aquela localidade. Então nós vimos uma multidão de doentes, de necessitados, tanto da saúde material como da saúde espiritual, da saúde moral, mas também aqueles fariseus, aqueles escribas, procurando meios de encontrar em Jesus ou colocar em Jesus em situações de engano, em situações constrangedoras, porque nutriam, de certa maneira, uma grande inveja, um grande rancor por Jesus, que trazia uma mensagem bastante provocativa àqueles que ocupavam os locais ou as funções de fariseus e de escribas. Então havia uma multidão ali na casa de Pedro, nas proximidades, e Pedro fazia a recepção das pessoas na porta. Tinha contato primeiro ali com os necessitados, mas era um misto no seu coração de preocupação e de alegria, porque ao mesmo tempo que ele recebia vários doentes da alma e do corpo, Jesus estava ali curando, prodigalizando, trazendo boas mensagens e ensinamentos para aquelas pessoas que se encontravam. E aí, nessa dinâmica, neste momento, a Amélia conta para nós que naquela época em que se operava este fato, estávamos numa época de um clima bastante abafado e quente, algo parecido como o que vamos vivenciar aqui em Palmas a partir do mês que vem, provavelmente, como todos os anos. E é nesse ambiente que acontece este fato. Então é uma sala na casa de Pedro com uma multidão de pessoas e Jesus curando e aquele ar pesado, aquele clima abafado, até que chegam esses amigos carregando o paralítico num catre, que é uma espécie de cama dobrável, uma esteira de pequenas ripas, de palha, enfim. E chegam à porta da casa de Pedro e tentam adentrar ao recinto para receber a cura ao amigo, né? Para conseguir fazer com que o amigo recebesse a cura da sua paralisia. No entanto, pela quantidade de pessoas, eles percebem que é impossível atravessar ali a porta de entrada. E aí que um deles percebe que eles poderiam ir pelo terraço. Então, levam o amigo para o terraço, chegam lá e abrem as palhas, as madeiras, toda a estrutura do telhado e conseguem descer o amigo no centro daquelas pessoas que estavam ali junto a Jesus. E aí, é claro, obviamente, há um misto de surpresa que corre a todos e de apreensão por saber como Jesus ia lidar com aquele fato estranho, extraordinário. Imagine você em um aposento e aí começa alguém lá em cima a destruir o telhado e aí desce uma pessoa no meio da reunião. Então realmente é algo de se espantar. Então todos ficam espantados, mas Jesus, sabendo do que acontecia antes e depois e o que passava no coração e nas mentes de todos ali, não se abala por esse fato. E então nós vamos nos utilizar agora da narrativa própria do Evangelho para entender o que se opera naquele momento. Vamos utilizar do Novo Testamento a narrativa de Marcos. E aí vamos ler um trechinho
porque tem algumas referências aqui importantes para a nossa reflexão de hoje. É lá em Marcos, os versículos, no capítulo 2, versículo de 5 a 11. E aí nos narra Marcos. Jesus, vendo a fé dele, do paralítico, diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente, por seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes diz: Por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma teu catre e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico: Eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para tua casa. E aí a Amélia nos conta que este paralítico, cujo nome em Primícias do Reino ela nos traz, que é Natanael, sente uma espécie de tremor em seu ser, depois daquela apreensão momentânea, se realmente teria ali a manifestação de mais uma cura de Jesus, e levanta, exultante de alegria, pega seu catre e vai embora junto com seus amigos. E aí todos ficam surpresos com o acontecimento. Mais surpresos do que com a descida do amigo pelo telhado, mas por conta de ele ser um paralítico e aí sair andando. No entanto, se nós prestamos atenção na leitura, nós vemos que a narrativa é de uma conversa muito mais associada a se Jesus teria capacidade de fazer aquilo ou não, associada ao fato de ele poder ou não curar pecados, é muito mais uma conversa sobre pecados do que sobre aquele fenômeno, sobre aquela demonstração de que Jesus realmente era um ser de uma capacidade diferenciada. Então ficam ali discutindo sobre pecados. E o próprio Jesus, para dar termos à conversa, fala que tanto faz se ele falar que perdoa pecados ou que é para que aquele paralítico levantasse e andasse, porque isso resultaria de qualquer forma no mesmo fim. E aí nós começamos a puxar os princípios de Kardec, ou dos princípios do Espiritismo trazidos por Kardec lá na Gênese, quando ele interpreta essa passagem e nos vai explicar por que então que seria a mesma coisa de Jesus falar: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. E aí Kardec nos traz aquele princípio muito basilar da nossa doutrina, que é o princípio da consequência de nossos atos, da lei de causa e efeito, nos apresentando e nos relembrando que todas as mazelas que sofremos, seja no campo moral ou no campo físico, material, advêm das consequências das nossas posturas anteriores. E aí começamos a amarrar isso com a proposta da conversa de hoje, que é conversar sobre nossos hábitos. Kardec vai nos relembrar que era exatamente a mesma coisa Jesus falar que os pecados estavam perdoados, ou que ele poderia se levantar e continuar a sua jornada agora andando, porque isso é o exato a dizer, o equivalente a dizer que a partir daquele momento, a expiação que ele estava ali imerso por conta de atitudes anteriores estava findada. E como os nossos males morais e físicos, por muitas vezes, são uma forma de expressão dessa expiação, era como se Jesus falasse: olha, a sua expiação, o que você precisava passar por conta de seus atos anteriores, você já passou. No entanto, esta reflexão é a que precisamos trazer para nós e pensarmos se o paralítico a teve. Por quê? Se ele, a partir daquele momento, poderia ter os seus movimentos restaurados justamente porque o seu tempo ali de aprendizado ou de restrição por conta de atos anteriores tinha findado, quer dizer também que se ele incorrer nos mesmos equívocos, poderá passar de novo por situações constrangedoras, restringentes da sua capacidade de operar no mundo. E é aí que a gente começa a refletir sobre nossos hábitos. Porque vejamos, toda a conversa dos que estavam ali
foi sobre possibilidade ou não de Jesus curar os pecados. O próprio paralítico que encontrou a cura sai correndo. E nós vamos ver na narrativa de Amélia Rodrigues essa história continuar e perceber se o paralítico fez ou não essa reflexão de que se ele incorresse nos mesmos equívocos, provavelmente ou possivelmente teria que enfrentar dificuldades novamente. A narrativa evangélica termina quase neste pedaço, mas Amélia continua. E aí, após a cura do paralítico, Jesus continua operando suas curas nos necessitados. E por um momento, Pedro olha para Jesus e percebe que no seu olhar transbordava-se um certo cansaço. E aí que Pedro toma conta de que estavam ali há horas, naquele ambiente abafado, com uma multidão de pessoas demandando Jesus, e então ele vai ao centro da sala, pega Jesus aos ombros, o ampara aos ombros, e eles saem para fora e vão lá para a beira do lago de Genezaré, que era basicamente o quintal da casa de Pedro. O quintal da casa de Pedro era o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E aí então eles se assentam próximo do lago e Pedro começa a contemplar o Cristo, né, magnetizado por aquela presença. No entanto, ele percebe que, ao invés de um semblante alegre, ou de pelo menos de calma, de satisfação, por conta de passarem o dia inteiro atendendo a necessitados, o semblante do Cristo era um semblante mais de um pouco de tristeza. E aí Pedro percebe na narrativa de Amélia Rodrigues que os olhos do Cristo estavam cheios de lágrimas. E Pedro fica espantado, porque isso não é uma situação comum, e pergunta: mas mestre, nós passamos o dia inteiro atendendo aos necessitados de toda a ordem, e agora eu aqui com meu coração exultando de alegria, porque tudo isso aconteceu na minha casa, vejo o Senhor com os olhos cheios de lágrimas, acredito que sejam lágrimas de alegria, não é mesmo? Ao que Jesus responde que não, eram realmente lágrimas de tristezas. E Pedro, sem entender, pergunta de onde então aquela tristeza. E Jesus explica. Ele conta a Pedro que aquele paralítico que recebera uma cura das suas restrições de movimento, logo após aquilo, tinha saído correndo com seus amigos para comemorar em um bordel regado de muitas bebidas, conversas de baixo calão, mulheres, enfim, esse cenário que nos desenha na nossa mente. E além daquele, muitos outros que receberam curas morais, curas espirituais e na sua própria saúde física, naquele dia, não tinham feito a reflexão de que todo aquele resultado que se demonstrava em dificuldades morais e físicas adivinha de equívocos anteriores, assim como paralíticos tinham ido incorrer novamente em equívocos. E aquilo era o causador daquele momento de tristeza do Cristo, porque ele conta-nos Amélia Rodrigues que ficava triste por essa incompreensão. A tristeza advinha da incompreensão daqueles que estavam ali e não entendiam, não vislumbravam que eram agentes daquelas condições restritoras. Que aquelas condições não eram punições, mas consequências dos seus atos. E começamos, então, a nós mesmos, cada um de nós que estamos aqui conversando hoje, pensar como é a nossa postura quando solicitamos um alívio para as nossas chagas morais, espirituais ou físicas, mas que não fazemos a reflexão de que são os nossos hábitos, a maneira de nos portarmos na vida, que resultam naquelas condições. E aí, quando fazemos essa conexão com a nossa conduta, com esses nossos hábitos, começamos a nos abrir e a compreender o real caráter da mensagem de Jesus quando diz que os pecados daquele paralítico estavam perdoados a partir dali. Porque o que são os nossos hábitos? Os nossos hábitos são essas atividades, esse jeito de lidar na vida, esses impulsos, essas condições básicas de vida e de atitudes que temos. Então, são aquelas circunstâncias ou aquelas ações que tomamos naquelas circunstâncias repetidas. Os nossos hábitos são dos mais básicos, como ao acordar, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar café, como também aqueles hábitos das convivências,
Quando, por exemplo, se ouvimos um companheiro ou uma companheira que divide o lar conosco, perguntar ou falar de determinada maneira e quase automaticamente, sem pensar, já respondemos de uma maneira calma ou de uma maneira agressiva, depender da situação. Quando estamos num ambiente de trabalho e somos perguntados por algum afazer de nosso chefe e respondemos também quase automaticamente, sem refletirmos. Isso tudo consiste em nossos hábitos. Eles podem ter características virtuosas ou não. E neste caso é este o ponto central em que devemos nos dedicar à reforma. Quando solicitarmos este alívio, este amparo da espiritualidade para as nossas angústias, sejam morais ou físicas, visualizarmos que tipo de vivências, que tipo de práticas carrego na minha vida que desembocaram, que desaguaram naquela situação. Sabemos pela doutrina espírita que muitas vezes são casos ou causas anteriores mesmo a esta encarnação. Mas que hábitos que continuo carregando então nesta vida, por exemplo, hábitos mentais, que se eu tivesse acesso a uma cura espiritual ou física das minhas condições, poderiam me levar a novamente atravessar aquelas condições restritivas. E aí podemos trazer alguns exemplos que nos fazem um link com essa reflexão. Porque Kardec também explora essa questão em O Livro dos Espíritos, tentando nos trazer esta proposta de pensarmos como vivemos, quais atitudes temos em nosso cotidiano e que desembocam em males, em dificuldades físicas ou morais, em angústias, em tristezas, que vão para além das condições físicas. E uma das perguntas que ele trata deste assunto é a pergunta 216, onde ele faz um comentário muito interessante, atrelado à resposta dos espíritos, que nos trazem a seguinte ponderação. Muitas vezes, em nossas vidas, a depender do local onde nascemos, do país, da região que nascemos, da cultura das pessoas daquela comunidade em que nascemos, da condição social que nascemos, das condições financeiras que temos e de educação, teremos um conjunto de hábitos atrelados e quase que automáticos que são nos passados por conta daquelas condições. No entanto, não é este pequeno conjunto de hábitos que fará de nós pessoas ou seres virtuosos. Para que sejamos assim e possamos pouco a pouco nos livrar destes sofrimentos, precisamos realmente fazer uma reforma profunda do nosso caráter. E essa reforma profunda de caráter só se faz quando nos dedicamos, tiramos um tempo para pensar nos diversos hábitos que compõem a nossa vida, nas diversas maneiras quase que automáticas de respondermos às dificuldades e os desafios que a vida nos propõe. Às vezes não fazemos isso e vivemos uma vida quase de automatismo. E então podemos trazer alguns exemplos que conectam, que ilustram e que vão fazer com que conectemos a esta passagem do paralítico. Por exemplo, temos as condições daquelas pessoas que têm uma grande insegurança por dentro, um grande medo em gerenciar pessoas, em estar à frente das pessoas, porque tem medo de ter o orgulho ferido, por ter tantos olhos para si e que com certeza perceberão se ela incorrer em alguma falha, e que normalmente incorremos, mas o medo e a insegurança dela é por conta de estar exposta e de ter então estes olhares a si. Ela não está preocupada efetivamente se estará cometendo atos acertados ou não, mas pelo julgamento das pessoas. E então cria uma postura, uma máscara de uma pessoa muito segura, sem medos, e chefia, por exemplo, equipes de trabalho com aquela máscara. No entanto, lá nas profundezas de seu ser, aquele ser inseguro, por conta do medo de ser julgado, prepondera. E então ela cria esse hábito de se portar como uma pessoa segura, mas que na verdade é cheia de inseguranças por trás daquilo. E aí não para pensar, para refletir nessa condição, e embora se passe de uma pessoa segura,
Na verdade, em seu interior há muito medo, muita insegurança, advindo dessa falta de trabalho no orgulho. Outra situação, uma pessoa que, por exemplo, tem nesta vida a oportunidade de estar com uma condição financeira tranquila, de conviver com as pessoas que tiveram condições financeiras de educação mais tranquilas e pelos ambientes que frequenta, se impõe uma certa etiqueta, uma certa educação nas relações. No entanto, embora tenha o hábito de ser de ter essa etiqueta nos meios de convivência daquelas pessoas, na sua cabeça e no seu coração, em muitas situações, ela está a ponto de avançar no pescoço de alguém. Então, aquela pessoa que está ali muito fina, muito educada na relação com as pessoas, mas em sua mente, muitas vezes ela está querendo partir até para a agressão daquelas pessoas. E então, o meio em que ela convive lhe imputa um hábito, mas que é quase um hábito falso. Que se ela tivesse a oportunidade de sair daquelas restrições do ambiente em que ela se encontra, ela teria outro comportamento. Ou seja, não reformou o seu caráter, apenas se revestiu de hábitos frágeis. Também temos isso no outro polo das condições, como aqueles de nós que, nesta vivência, estão em uma condição de maior fragilidade financeira, econômica, que não tiveram acesso a tantas oportunidades de estudo e que por isso se vestem de uma máscara ou de uma pretensa humildade, mas que também, em sua mente, em seu coração, nutrem uma inveja. Embora falem e pensem que se fossem eles nas condições daqueles que têm os recursos, ajudariam os que estão em necessidade como eles, que amparariam aqueles que se encontram em necessidade, distribuiria oportunidades de estudo e de emprego, na verdade, mascara esta fala com um coração cheio de inveja, mas com aquela máscara da humildade dada às condições impostas pelo meio. Então, externamente, parece e se aproxima de uma pessoa verdadeiramente humilde, mas tem o seu coração, o seu espírito, a sua mente cheio de inveja. E o que acontece? Em todos esses casos, quando mudamos a situação, quando vamos para o outro lado da situação, incorremos nos mesmos equívocos que antes criticávamos. Por quê? Não aproveitamos da oportunidade educativa daquela condição para reformar os nossos hábitos mais profundos que carregamos durante várias existências e que representam a reforma profunda do nosso caráter. Vejamos que esses exemplos se conectam às situações e às pessoas, os grupos da história que contamos no começo, da cura do paralítico. Pedro, por exemplo, durante o apostolado, era esse que se revestia de uma pretensa segurança, mas que na verdade nutria várias angústias, medos e inseguranças no seu coração. Pois foi ele, por exemplo, que dormiu na vigília no monte com o Cristo, perto de sua crucificação. Foi ele que negou ao Cristo nas iminências da crucificação do Cristo. Mas que, após a crucificação, com toda a sua experiência e reflexão profunda das situações, operou uma reforma verdadeira de caráter. E essa reforma verdadeira de caráter, essa reforma genuína de seus hábitos, permitiu que ele fosse o líder da Casa do Caminho, que fosse aquele em que Jesus confiou o início da sua obra, após a sua vivência entre nós. Então temos uma grande diferença entre aqueles hábitos mascarados que nos são impostos pelas circunstâncias e a mudança verdadeira de caráter. O que não são os escribas, os fariseus, senão aquelas pessoas cheias de uma ética ali nas relações sociais por conta das imposições do meio, mas que na verdade estão o tempo todo tramando, querendo voar no pescoço daqueles que estão ali em maior destaque. Era essa a posição de escribas e fariseus, por exemplo, nessa situação da cura do paralítico. Eles estavam procurando um meio de dar uma rasteira no Cristo, de achar algum equívoco para condená-lo. E eram, não por acaso, um dos principais alvos de condenação pela hipocrisia que carregavam pelo Cristo,
que os chamava de sepulcros ou de túmulos caiados, né? Pintados por fora, mas por dentro todo, é, todos vazios, né? Todos podres. Essa é a figura que Jesus utiliza. Então tomemos cuidado. E por fim, o que não é aquele paralítico que representa nesta história todos aqueles de nós que carregam chagas morais, espirituais, mas também chagas físicas, que estão solicitando uma cura, um auxílio daqueles que têm essa capacidade, mas que, na verdade, se utilizam e solicitam dessa cura apenas porque estão restritos na sua capacidade de ação. E logo que conseguem, saem a incorrer nos mesmos erros. Será que muitos de nós, em condições de restrição financeira, de restrição econômica, de restrição material nessa vivência, não estamos incorrendo também no mesmo equívoco? Não estamos deixando de aproveitar a oportunidade de aprendizado daquela situação, mascarando-nos com uma falsa humildade e que, assim que nos libertarmos daquilo, incorreremos nos equívocos novamente? E entraremos nesse círculo de equívoco e expiação, equívoco e expiação? Estejamos atentos para que não busquemos esta cura externa sem reformarmos os nossos hábitos verdadeiros em profundidade para operar uma reforma de caráter. E aí, caminhando para as nossas reflexões finais, podemos fazer uma extrapolação dessa situação que devemos enfrentar de maneira individual, no âmago do nosso ser, para uma situação mais coletiva, que é justamente essa situação de doença global que vivemos nesses tempos, por conta da pandemia. Observamos que é como se o planeta todo, a sociedade toda, estivesse doente, não é mesmo? E aí nos perguntamos, então, que reforma de caráter ou que reforma de hábitos precisamos todos fazer para que nossa sociedade tenha novas formas de viver e que após acharmos a cura desta doença, que será um tratamento, uma vacina, enfim, possamos sair renovados, sem incorrer nos mesmos equívocos que nos trouxeram aqui. E aí, uma alegria muito grande termos possibilidades de contato com essa doutrina, porque questões semelhantes a essas foram feitas por Kardec aos espíritos, e eles nos respondem, muitas vezes de maneira indireta, mas que conseguimos fazer essa conexão. Uma das respostas que nos ajuda hoje é a resposta à questão 793 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec faz um comentário do que seria uma civilização saudável, ou uma civilização genuína, uma civilização completa, que talvez nos dê algumas pistas dos equívocos, dos hábitos, dos comportamentos que precisamos reformar para que saiamos melhor quando atingirmos a cura dessa mazela que se espalha globalmente. E são 10 dicas. Vamos ver essas dicas e pensar um pouco se elas fazem sentido para as condições da sociedade em que vivemos e que se elas realmente podem auxiliar-nos neste caminho de sairmos melhores um pouco deste momento de doença, vamos dizer assim, global, quando atingirmos a cura. Vejamos as características que definiriam uma civilização completa, uma civilização saudável, vamos dizer assim. Primeira característica: hábitos mais intelectuais e morais do que materiais. Será que tínhamos antes hábitos mais intelectuais e morais do que materiais? Será que estamos construindo-os agora? Segunda característica: menos egoísmo, cobiça e orgulho. A nossa sociedade estava livre disso ou não? Terceiro, desenvolver a inteligência com mais liberdade. Quarto, mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Quinto, menos preconceitos de casta e nascimento. Será que nossa sociedade já se livrou dos preconceitos de casta e de nascimento? Será que estas chagas que enfrentamos globalmente não são um sinal para pensarmos em reformar
o nosso caráter social nesse sentido. Sexto, leis que não consagrem privilégios e que sejam iguais, tanto para o último como para o primeiro. Sétimo, justiça exercida com menos parcialidade. Oitavo, amparo do mais forte ao mais fraco. Nono, respeito às crenças e opiniões dos homens. E décimo, não faltar o necessário para todo homem de boa vontade. Olhe só, quantas características, quantas diretrizes para olharmos a nossa sociedade antes deste momento de doença quase que global, doença social, para vislumbrarmos se as nossas reformas individuais culminarão numa reforma coletiva que atinja a essas diretrizes e essas características. Porque muito provavelmente, se não conseguirmos fazer esse processo, apenas seremos como aquele paralítico, que solicitava uma cura porque se encontrava restrito em suas ações, como estamos restritos agora. Mas que quando essa cura chegou, a sua reflexão não se operou, a sua mudança de caráter não se operou e ele continuou perpetuando nos mesmos hábitos. E assim, muito provavelmente, futuramente, enfrentaria dificuldades morais ou físicas advindas deste comportamento, desses hábitos não saudáveis. Passamos em vista alguns hábitos e algumas necessidades que precisamos ter um olhar mais dedicado para que nos reformemos intimamente e fizemos essa ponte com os hábitos, podemos dizer assim, da nossa sociedade, que precisam ser reformados também para que possamos sair desta fase. Quando saiamos dessa fase de doença quase que global, saiamos com novos hábitos, hábitos salutares, profundos, uma mudança real de caráter que façam que não precisemos mais incorrer nestes processos tão duros, tão restritivos, tão difíceis. E assim, culminemos finalmente na proposta da questão 894 de O Livro dos Espíritos, que é a proposta de termos como hábito a prática do bem. Se aproveitarmos este momento de restrição para fazermos uma análise de nossos hábitos e verificarmos quais deles não são atrelados ao bem, para reformarmos-nos, estaremos auxiliando da nossa possibilidade a que esta sociedade se transforme realmente numa civilização completa e que pouco a pouco nós, individualmente, não tenhamos mais necessidade de carregar angústias e dores morais, tão pouco físicas, bem como enfrentar momentos tão restritivos, tão difíceis como esses momentos que enfrentamos agora. Que cada um que está passando por dificuldades nesse momento saiba que o Mestre, como curou o paralítico, dispõe da cura para todos nós, embora de maneiras diferentes, muitas vezes de maneiras incompreensíveis nesse momento para nós, mas que também aguarda a compreensão de cada um de nós, para que façamos uma reforma verdadeira, para que façamos a mudança necessária e compreendamos que todas essas dificuldades que enfrentamos advêm da nossa ausência de alinhamento com os princípios morais, que são os princípios das leis naturais de Deus. Que possamos dedicar algumas horas de nossa vivência a essas reflexões, pois sabemos que contamos com o auxílio do Cristo, do Mestre, neste processo de melhoria de nós mesmos. Ele já nos deixou o exemplo, os ensinamentos, basta que nós nos dediquemos a estes exemplos e a esses ensinamentos. Então, que possamos todos ter uma ótima semana, inspirados por essas reflexões, começando a reformar nossos hábitos, para que eles repercutam numa sociedade diferente e numa sociedade verdadeiramente saudável, mesmo depois desta situação tão restritiva que estamos vivenciando agora. Que a paz do Mestre esteja com todos. Uma boa noite, uma boa semana a todos.